vida dele, de ministrar para pastores e líderes, e com certeza Deus os usa muito nessa área, né? Eu queria que você pegasse sua Bíblia, ficasse de pé no seu lugar e abrisse comigo no livro de Números, capítulo 13. Qual que é a necessidade de ficar em pé? Nenhuma, só reverência mesmo diante da palavra de Deus, e que você, quando se coloca de pé, eu não quero ser nem um pouco religioso aqui, gente, porque eu não sou não, sabe? Eu não estou nem com religiosidade, não. Por mim, religiosidade tinha nem que existir. Mas quando você se coloca de pé, você está mostrando reverência, né? O seu corpo se coloca diante da palavra de Deus. Não obrigatoriamente você tem que ficar de pé para ler a Bíblia, mas vamos fazer isso em sinal de reverência nesse momento, e a gente vai ler os textos do capítulo 13, no versículo 26 ao 33, de Números. Quem achou, diga achei. A Bíblia fala o seguinte, versículo de número 26. A palavra do Senhor vai dizer assim, vamos ler o 25, né? Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra, olha o relatório. Entramos na terra, a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, entretanto, porém, mas o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, no vale do Jordão. Caleb, ele entra na conversa, e a Bíblia fala que Caleb tenta acalmar o povo que estava diante de Moisés. Ele disse: vamos partir agora mesmo para tomar essa terra, porque com certeza podemos conquistá-las. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. E então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for ali morar. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, e perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Fica com a sua Bíblia aberta, fecha apenas os seus olhos. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Nós estamos, ó Deus, nada mais, nada menos do que diante da verdade, da única verdade, daquele texto que realmente pode nos transformar. Não é um texto científico, não é um texto histórico apenas, não é um texto geográfico, é a tua palavra. E a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela resolve o nosso problema, ela abre a nossa mente, ela abre o nosso coração e o nosso entendimento. E a minha oração aqui nessa noite, ó Deus, é que o Senhor use de misericórdia da minha vida para comunicar o recado dos céus a esse povo nessa noite, em nome de Jesus. Que todos falam graças a Deus, e pode se assentar com a sua Bíblia aberta, amém, gente? Eu queria te pedir que você não conversasse, que você não mexesse no seu telefone, você que está na galeria, você que está aqui embaixo. Eu acho que não existe nada mais importante que a presença de Deus, não é verdade? Quando você vai num lugar, você vai com a expectativa correta para aquele lugar. Quando você vai num estádio de futebol, você vai ver o seu time fazer gol. Isso se você não torcer para o Atlético, né? Assim como eu. Mas a sua expectativa é que você veja, né, o seu time fazendo gol.
em tantas coisas, festas, mas quando você vem na igreja, qual tem que ser a sua expectativa? Ouvir a voz de Deus. Amém? Ser direcionado por Deus. Então eu acho que não tem nada mais importante para você fazer agora do que escutar Jesus. E se isso não for a realidade, esse não é o melhor lugar para você estar. Mas a Bíblia fala sobre um fato muito interessante, porque aqui a gente vê o finalmente dos finalmente da terra prometida. Vocês sabem muito bem, eu creio que havia uma promessa de Deus sobre aquele povo, o povo de Israel. E a promessa de Deus era que Deus os levaria para uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra farta, uma terra que eles iam se dar muito bem, que eles iam viver muito bem, que eles iam de fato herdar aquilo que lá no Egito, quando Deus os liberta da mão de Faraó, aí sim a recompensa viria, os fatos se concretizariam quando eles entrassem em Canaã, a terra prometida. Mas a gente olha por toda essa peregrinação que eles fizeram, desafios que eles enfrentaram, problemas que eles passaram, e chega um certo momento que então, quando eles se aproximam daquela terra, a Bíblia fala que Moisés e Arão e toda a comunidade, que estava ali em Israel, manda alguns homens para espiar, para fazer uma varredura, bolar uma estratégia, ver relatórios de fato daquela terra e como eles possuiriam aquela terra. E quando eles chegam ali, eles veem que de fato a terra era tudo o que Deus falou. Mas Deus não mostrou tudo que tinha na terra. Deus falou que a terra manava leite e mel. Deus falou que a terra era próspera. Deus falou que a terra era boa. Deus falou que a terra ia produzir frutos grandes, que a terra ia ser abundante. Mas Deus não falou que na mesma terra que tinha tudo isso também tinha problema. Tinha cananeus, tinha hititas, tinham descendentes de Enaques, que eram gigantes, homens que possuíam aquela terra. Impressionante, porque ainda essa semana eu falei uma frase do pastor Alvin que eu gosto muito, que muitas vezes Deus nos dá aquilo que nós pedimos em embalagem que nós não gostamos. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Israel. Deus entregou para eles aquilo que eles pediam numa embalagem que eles não gostaram muito. E quando eles voltam e eles vão prestar o relatório para aqueles homens ali, para Arão, para Israel, para Moisés e para todo Israel, os desesperados, eles tomam a frente. Eu acho que é aqui que nasceu o ditado que notícia ruim corre rápido. Porque os que estavam com a notícia ruim correu mais rápido para falar primeiro. E entraram na frente e falaram, olha, a terra é boa, a terra é top, a terra é maravilhosa. A gente até trouxe um pouco daquilo que estava naquela terra. Só que presta atenção, lá tem muito problema. Lá tem muito gigante. Lá tem muita dificuldade. E, meus irmãos, eles fizeram um relatório tão negativo, tão negativo. Você conhece gente assim que sabe dar... tem gente que ele sabe dar notícia ruim. Você já viu isso? Tem gente que parece que ele nasceu para dar notícia ruim. Você olha para ele e fala, lá vem notícia ruim. E quando ele não tem uma notícia ruim, ele já prevê o ruim. Ele fala, fulano morreu disso aí. Eu estou com isso aqui, Beltrano. Um dia, eu estava sentado com um cara, isso me impressionou tanto. Eu estava sentado com um rapaz, um senhor, e eu não sei por que cargas d'água a conversa entrou no bicho de pé. E o rapaz teve a coragem de falar para mim, eu conheço alguém que morreu de bicho de pé. Irmão, ele me falou cada coisa do bicho de pé que eu não sabia que o bicho de pé era tão monstro assim. Mas tem gente que pega problemas desse tamanho e coloca de um jeito, como se o mundo fosse acabar, porque sabe da notícia negativa. Caleb entrou no meio e falou, olha, peraí, por favor, não é bem assim não. Nós somos capazes de conquistar aquela terra. E Caleb, parece que ele estava tão cheio de Deus, mas tão cheio de coragem, tão ousado em Deus com aquilo, ele acreditava tanto naquilo que Deus poderia fazer, que ele ainda dá um discurso ainda muito mais ousado. Ele fala, olha, por mim a gente ia agora. Por mim, nós sairíamos agora. E nós iríamos enfrentar esses homens agora.
Sabe, meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre não transformar fatos em sentenças. Não transformar acontecimentos em coisas que acabou, é isso, e pronto, e nada vai mudar. Nós também entendemos que há uma diferença muito grande, na realidade, de interpretar as coisas e interpretar as coisas sem Deus. Tudo aquilo que você olha sem a ótica de Deus, é bem provável que o seu relatório vai ser muito negativo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo uma das suas cartas, ele diz o seguinte: a ninguém olhai segundo a carne. Não olhe as pessoas segundo a carne. Não olhe as pessoas segundo a ótica humana, porque o dia que você parar para olhar o teu irmão, a tua irmã, o teu líder, o teu pastor, segundo a carne, você vai se decepcionar. Porque nós não podemos, meu irmão, olhar com a crença, a fé do mundo espiritual com uma ótica carnal. O problema desses homens foram que eles concluíram depois de ver. Até porque uma coisa é você enxergar gigantes. Outra coisa é você transformar esses gigantes na sentença final. Olha, acabou. Não tem jeito, eles já estão lá. Uma coisa é você perceber as dificuldades. Outra coisa é você permitir que as dificuldades determinem as promessas de Deus sobre a sua vida. Uma coisa é você olhar e ver o problema, outra coisa é você colocar como ponto final aquilo que você está vendo. Impressionante, porque Deus não falhou, eles estavam diante de Canaã, Deus não falhou. Qual era a promessa de Deus? Eu vou levar vocês lá. E Deus levou, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Deus levou, Deus não falhou. A terra era ruim? Sim ou não? Não. A terra era boa. Deus não falhou. A terra não era falsa. A promessa não era simbólica. Vocês concordam comigo? A promessa era o quê? Era real. Os frutos eram reais. Só que a mentalidade errada quase enterrou o futuro de uma geração inteira. E é isso que o texto trata. É exatamente disso. Como promessas podem morrer, não por falta do poder de Deus, mas por um excesso de interpretação humana. Quando você tira os olhos da promessa de Deus e canaliza os seus olhos naquilo que é terreno, naquilo que é cultural, naquilo que é físico, naquilo que é, sabe? Eu quero trazer algumas lições de uma forma expositiva para você, começar a partir do versículo 26, quando a Bíblia diz o seguinte, se você está com ela aberta, eu pedi para você não fechar, nós vamos ler. A Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, relataram, fala comigo, relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos. Sabe, nós precisamos entender que a promessa é real, mas as dificuldades também são reais. Os frutos são reais. Mas não queira entender que Deus vai te entregar na tua mão aquilo que você pode conquistar. Deus nunca vai fazer por você aquilo que você pode fazer. É uma frase clichê, mas é uma das frases mais reais, meu irmão, que existe. Aquilo que você tem que fazer, e Deus não vai tirar da sua mão para você fazer. Tem muita gente esperando o sobrenatural de Deus, mas ele não consegue mover nem no natural dele. Espera grandes promessas e Deus é capaz de cumprir. Mas sabe o que eu percebo? Que quando você olha para esse texto, no versículo de número 26, a Bíblia fala que eles relataram, eles retornaram e prestaram um relatório. E se prestaram um relatório, é porque teve observação, teve análise, teve escrita, teve organização.
Antes de chegar no capítulo 13, a gente precisa lembrar que esse livro de Números é um livro de ordem. Você concorda comigo? É por isso que chama Números. É um livro de contagem. É um livro de organização. O nome do livro já aponta para isso. Deus estava organizando o seu povo antes de introduzi-los na terra prometida. E isso nos ensina algo muito poderoso. E que Deus me ensina muito com esse texto aqui. Eu aprendo muito com esse texto aqui. Deus não entrega territórios grandes para pessoas desorganizadas. Deus não entrega promessas para pessoas desorganizadas. Porque antes da conquista, Deus trabalha a ordem. Antes da promoção, Deus trabalha a estrutura. Antes da expansão, Deus trabalha alinhamento. Tem muita gente querendo viver algo novo, mas não está preparado para sustentar esse novo de Deus. Ele quer o crescimento, mas ele não governa nem o que ele possui, nem o que ele tem, nem as informações. E Deus está ensinando a Israel que promessa não combina com bagunça. Você está querendo viver uma transformação na sua casa, mas você não consegue nem começar a arrumar a bagunça que já está lá dentro. Sabe, nós queremos tantas coisas novas e Deus está falando, eu sei, mas você precisa tirar o que é velho primeiro. Porque se você não tirar o que é velho, não vai ter espaço para o novo. Meu irmão, a terra viria, só que o povo precisava estar preparado. Vocês estão comigo, sim ou não? Tem muita gente pedindo aumento, mas não administra nem o que ganha. Está pedindo expansão, mas vive sem rotina, sem disciplina, sem constância. Tem gente pedindo uma nova fase, mas ainda não colocou ordem nem na fase atual que ele vive. Sabe, antes de você reclamar daquilo que você não tem, organize o que Deus já colocou na sua mão. Comece hoje organizando aquilo que Deus já colocou na sua mão. Tem uma lição que eu tenho aprendido nesses últimos anos agora, e que eu custei a aprender essa lição. Sabe, Deus não te pediu muito. Deus não quer que você faça muito. Deus não quer que você faça inúmeras coisas, e nem grandes coisas, mas Deus quer que aquilo que você faça bem. Aquilo que você tenha de uma forma zelosa e excelente. Eu tenho muita dificuldade com isso. Deus trabalha muito nisso comigo. Porque eu não nasci desse jeito, né? Eu acho que os extremos são perigosos. Tem pessoas que, elas, de tão organizadas, elas sofrem demais. Você já viu gente assim? Que sofre, irmão, mas sofre, porque de tão organizado que é, ele sofre até com as cadeiras da igreja. Ele olha assim e fala assim, mas está torto, o esquadro, não sei o quê, tudo para ele, tudo tem que estar milimetricamente. Esse tipo de gente sofre muito. Agora tem aqueles também que do jeito que está bom. E eu já sou mais para o lado do jeito que está bom. Então, é minha mulher que sofre mais ainda do que eu, né? Porque ela é organizada. E eu já sou um cara desorganizado. E sabe uma coisa que Deus tem mais me ensinado? Se você não organizar aquilo que Deus coloca na tua mão como confiança, como é que Ele pode te dar algo grande? Agora, como é que eu começo, pastor, organizando a minha vida? Organize aquilo que já está na tua mão. Não queira mais coisas, meu irmão. Honre aquilo que Deus está colocando na tua mão. Honra aquilo que você já tem com você. Você está pedindo o novo de Deus, mas não consegue nem avançar para aquilo que você já tem. Eu aprendo muito com isso aqui. Eles prestaram um relatório. Um relatório. Eu até arrepio ao que eu escuto relatório. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos escrever aquilo que Deus nos mostra, para que nós possamos avançar naquilo que nós ainda veremos na parte de Deus. É interessante porque no versículo de número 27, a Bíblia diz o seguinte, e este foi o relatório. Qual que era o relatório? Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra, a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura, e aqui está o tipo de fruto que nela há. Nós entramos na terra, onde flui leite e mel, porque Deus manda examinar a terra, não para duvidar da promessa. Mas pastor, por que Deus fez com que eles entrassem na terra, pegassem do fruto?
provasse do fruto, olhasse para a estrutura da terra, qual era a cor, qual era o solo, como é que era aquela terra, as árvores que tinham ali, os frutos que davam naquela terra. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque Deus precisava provar para eles que de tudo, todo o fato era real, mas o que Deus queria mostrar para aquele povo é que diante daquilo que eu tenho como fato, relatório na minha mão, aquilo que eu concretizo na minha mão, aquilo que eu apalpo, que eu vejo, é a partir disso que eu gero uma estratégia sobrenatural e celestial para que você conquiste essa terra. Tem muita gente que só observa, mas não avança sobre aquilo que Deus tem para ele, não pisa onde Deus tem, e aí quando Deus fala, eu vou fazer, ele não está pronto. Por que ele não está pronto? Porque ele não tem estratégia, ele não pisou aonde Deus mandou. Sabe, Deus está falando para você, presta concurso, entra na vaga desse emprego, fecha esse negócio, abre essa empresa, faça esse contrato, mas você fala, não, deixa eu só observar a promessa. Eu não estou pronto para isso. Meu irmão, ninguém está pronto para aquilo que Deus tem para fazer de repente na sua vida. Mas se você se posiciona como aquele que pisa para colher o relatório, Deus se posiciona para te dar a estratégia certa. Vocês estão comigo, sim ou não? Por que você está perdido? Porque você não avança nem para relatar o que tem ali que Deus está te dando. Sabe por que você está perdido? Porque você não avançou nem para o lugar onde Deus quer que você pise. Quando Moisés envia os espias, não significa que Deus estava inseguro. Deus não estava com medo. Oh, manda lá porque vê que deu errado, né? Aquilo que eu prometi há tantos anos atrás. Vocês estão comigo, gente? Interessante isso, né? Por que espia se era Deus que ia dar? Para que olhar se era Deus que ia dar? A promessa, Deus não mandou Moisés espiar o Mar Vermelho para ele abrir, gente. Deus não mandou Moisés espiar o deserto para ver onde é que caiu o maná, mas quando chega diante da terra, manda espias. Mas não é porque Deus estava inseguro. Deus não manda espionar a terra porque ele tinha dúvida. Deus não manda espionar a terra porque, de fato, né, ali ele não sabia o que ia dar. Não, Deus não foi pego de surpresa. Deus manda aquele povo ir para lá. Não é porque Deus não estava preparado, é porque ele estava preparando o povo. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, quando Deus manda você avançar, não é porque ele duvida que vai acontecer, é porque ele precisa que você tenha certeza que vai acontecer. Alguém está comigo aqui? Vamos lá, gente. Eu estou precisando de gente para me ajudar a pregar aqui. Amém? Fala amém. Glória a Deus. Fala, Deus, eu quero me posicionar. Eu quero me posicionar como aquele que vai avançar para estar preparado. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus não estava inseguro. Deus não tem problema com isso. Mas ele precisava de um povo seguro. Isso é importante. Porque a fé não é a negação da realidade. A fé não é burra, gente. Fé não é exigir que não existem gigantes. Não é fingir que não existem gigantes. Fé não é dizer que não tem muralhas. Eles viram as muralhas de Jericó um dia. Fé não é viver num mundo de fantasia, né? De Bob, sei lá. A fé bíblica, ela olha para a realidade, mas não se curva diante dela. Ela reconhece a batalha, mas continua firmada naquilo que Deus falou. Os espias viram exatamente o que Deus tinha dito. A terra era boa, ela era fértil, ela era abundante. O fruto confirmava a promessa, ou seja, havia evidência concreta que Deus não mentiu. Agora, quando Deus te dá uma promessa, isso não significa ausência de oposição. Na verdade, muitas vezes o que é valioso já está ocupado. Já está ocupado. Já tem gente lá. Já tá ali. Só que aquilo que tem valor não fica vazio. Aquilo que tem valor atrai resistência. Aquilo que tem valor terá disputa. É por isso que o diabo disputa pelo teu casamento. É por isso que o diabo disputa pela tua família. É por isso que o diabo disputa pelos teus filhos. É por isso que o diabo disputa pela tua consciência em Deus, pelo teu espírito firmado em Deus. É por isso que o diabo disputa pela tua alma. Então não estranhe encontrar uma batalha no caminho de uma promessa.
bem, na verdade, se você está tendo muita luta, é porque existe uma promessa chegando. Eu acredito muito que quando as lutas estão diante de nós, nós também estamos diante de grandes promessas de Deus. Porque a presença da luta não pode significar para mim e para você a ausência de Deus. Pelo contrário, Deus nunca prometeu que não haveria oposição. O que eu percebo é que muitos cristãos, talvez por uma fé vendida errada, uma fé exposta de uma forma errada, ou de uma crença errada, eles pensam que, olha, Deus vai fazer, e aí eles vivem dentro de uma fantasia, que, como se nada, tudo fosse acontecer no estalar de dedos, e não é assim. Não é assim. É aí que muita gente cai, é aí que muita gente não avança. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz, contudo, o povo que lá vive é poderoso. Versículo 28, olha o que diz. Contudo, o povo que lá vive é poderoso. E olha o que diz no versículo 32. Eles espalharam um relatório negativo. Está aqui, versículo 28. Contudo, o povo que lá vive é poderoso. E no 32 fala, espalharam um relatório negativo. Olha para mim. O problema não é o que você viu. O problema é a conclusão que você tirou a respeito disso. Um dia um amigo virou para mim e falou assim, pastor, quase chorando. Ele estava chorando, desesperado. Me ajuda porque eu fui no médico e eu descobri um problema grave no meu coração. Mas o problema é muito grave, pastor. É muito grave, é muito grave. A gente até faz uma piadinha, eu e ele, porque teve um dia que ele estava sentindo muita dor no peito. E aí, ele ligou para o médico, né, que é amigo nosso, legendário, ligou para o médico e falou assim, olha, eu estou sentindo tanta dor no peito, me ajuda, doutor, o que eu faço? E o doutor falou assim para ele, meu amigo, seu problema é tão grave que nem dor você vai sentir. Eu falei, credo, que mensagem consoladora, imagina essa, irmão. Não, nem dor você vai sentir, é tão grave que você não vai sentir dor, não. Mas eu lembro do dia que ele descobriu esse problema, e ele ficou desesperado. Foi no médico em São Paulo, e fez tanto monte de exame, aquela coisa errada. E eu me lembro que um dia ele estava num desespero tão grande, e ele me ligou, e Deus me deu uma palavra para ele, que eu nem sei, sabe quando Deus te dá uma palavra, você libera para a pessoa, que você nem vê que é Deus que está falando, mas para ele foi Deus falando para ele. Eu falei, meu irmão, você tinha que estar rindo agora. Ele falou, mas por quê, pastor, você está ficando doido? Eu falei, você não tem um diagnóstico, você tem um milagre. A questão é a forma como você enxerga. Deus te deu a oportunidade de ver o problema. Tem gente que nem essa tem. Então entenda que não é sobre ver o gigante, mas é entender que Deus te deu a oportunidade de ver. Então tem muita gente que o problema não é o que tem lá, é a conclusão que você tira. Davi estava diante de um problema. Israel vinha, é o fim, eles têm um gigante enorme, eles vão acabar com a gente, esses caras são malucos, eles vão destruir a gente. Davi olhou para o gigante e falou, cara, isso é minha oportunidade, porque eu vou casar com a filha do rei, eu não vou ter mais impostos, e ainda vou ser príncipe. A questão é o que você enxerga. Você enxerga um gigante ou você enxerga uma oportunidade? Você vê uma terra ou você vê uma promessa? Tem muita gente reclamando do que um dia orou. Você não pediu para Deus um filho, por que você reclama tanto? Você não pediu para Deus um trabalho, por que você reclama tanto amanhã, a hora que você acorda? Vamos para a luta. Parece que, né? Vamos para a guerra. A vida do cara é o Irã, os Estados Unidos. Ele já acorda assim, né? Eu conheci a história de um rapaz aqui em Formiga, que ele acordava, abria a janela, já xingando palavrão. Ô, gente, pelo amor de Deus. Sabe que a sua vida é isso mesmo? Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque você atrai aquilo que você está falando. O problema não é o que você está vendo, é a conclusão que você tira. Os espias trouxeram duas coisas, fruto e relatório. O fruto dizia, Deus falou a verdade. Mas o relatório deles dizia, não vai dar. Não vai dar. É engraçado, né? Esses espias,
que deram o relatório errado, negativo, eles não negaram as evidências do fruto. Não, a gente trouxe até os frutos, está aqui na Bíblia, gente. Trouxe até os frutos, é verdade, lá tem mesmo. Tudo que Deus falou está lá, mas não vai dar, esquece. Esquece, isso não. Você já viu gente que falou para você, isso não é para você não, senhor, calma, nós é pobre, nós nasceu lá não sei não, sabe? Você já viu esse ditado, sim ou não? Alguém já falou isso para você? Já falaram para mim, quem que você está achando? Não, nós é da formiga, meu amigo. Você ainda vai chegar, me ajuda. Meu irmão, presta atenção, se Deus te deu a condição de ver os frutos, Deus vai te dar a promessa. Vamos lá, tem alguém comigo aqui que pode acreditar nisso em nome de Jesus. Não é pecado crer não, meu irmão. Não é pecado sentir a presença de Deus e falar, eu acredito, eu creio, eu quero sobre a minha vida. Se você não quer, eu quero, irmão. Amém? É isso. Você não é pecado você, sabe, aproveitar daquilo que Deus está te dando a oportunidade de viver. Vamos lá, meu irmão. Não, isso não é para mim. É para mim muito mais, em nome de Jesus. Você precisa entender que se Deus te deu a oportunidade de ver o fruto, não importa o relatório. O relatório é só uma questão de como que nós vamos chegar lá. Como é que Deus vai nos dar. Como é que dia que vai ser. Porque que nós vamos. Que vai dar, vai dar. E aqui está o ponto central. Deus não tinha pedido a opinião de ninguém. Deus tinha pedido observação. Não tinha problema eles falarem, lá tem gigante. Tem 3,45 m cada um. As bocas dos caras é a caçapa. As mãos arrebenta a gente. Não tinha problema. Deus pediu observação, relatório. Deus não pediu opinião. Presta atenção. Deus não precisa da tua opinião. Deus precisa da tua observação. Olha para onde Ele está te mostrando que Ele vai te dar a estratégia de como é que você tem que entrar. A tua opinião não importa para Deus. Deus já tem o seu jeito de agir. Porque quando eu dou a minha opinião, eu estou dizendo, o teu jeito de fazer talvez não é o melhor. Tem muita gente querendo dar opinião para Deus ao invés de dar um relatório. Você está querendo ensinar Deus a ser Deus na sua vida. Deus ser Deus no teu marido. Deus ser Deus nos seus filhos. Deus ser Deus na sua casa. E é por isso que muitas vezes você se frustra. Porque Deus não pediu opinião. Eles deveriam voltar dizendo que havia a terra, só que eles foram além. Eles resolveram interpretar a promessa a partir de quê? Do medo deles. E quando o medo interpreta, meu irmão, ele sempre distorce. O capeta, o diabo, ele é mestre em distorcer. Ô, gente, você já foi na roça e você está no meio do mato, meu amigo, você vê mula sem cabeça, você vê saci pereira, você vê de tudo, vê ou não vê? Você olha assim e fala assim, nossa, tem um bicho mexendo ali. Eu lembrei de um fato aqui. Eu estava numa montanha um dia, uma chuva, um pé d'água, rapaz. Eu virei o irmão virou para mim e falou assim, pastor, onde é que nós vamos dormir, pastor? Eu olhei era um médico, estava comigo, o doutor Zé Antônio, eu falei assim para ele, rapaz, vamos dormir junto com aquele povo ali, ó. Está lá no meio daquele, eles são espertos, eles pegaram umas árvores ali, vão dormir lá debaixo com esse cara. Aí nós foi aproximando, jogando a lanterna, mas era um monte de vaca. Os olhos delas brilhavam, parecia lanterna. Eu falei, esse cara está tudo lá debaixo, eles é esperto demais. Gente, mas no meio do mato, da roça, tudo vira, né? E aí, fala assim comigo, o medo distorce. Os fatos estavam corretos. Havia gigante, tinha cidade, tinha povo poderoso, só que a conclusão estava errada. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque a conclusão deles desconsiderava completamente a palavra que Deus tinha liberado. Então, a Bíblia chama relatório deles de um relatório negativo, maligno, porque era um relatório que enfraquecia o povo, contaminava o ambiente, se opunha ao que Deus havia dito. Você conhece gente que a gente faz, vai multiplicar essa célula. E fala assim, com esse monte de gente, que esse povinho aqui, não vai não. Fulano não trai ninguém, Beltrano não sei o quê, sabe? Então, a gente olha gente que tudo que você vai falar com ele fala, não vai dar certo, viu? Isso aí, ó, já tentei, já deu. Tudo ele já fez. Sabe, meu irmão? Há uma lição aqui para nós.
Nem tudo que você vê pode virar verdade na sua boca. Pastor, mas o senhor está falando então que a gente tem que mentir. Não, você não tem que mentir. Mas pelo amor de Deus, aquilo que você está vendo não se torne verdade na tua boca. Você pode até ver o atraso, só que isso não significa fracasso. Você pode até ver oposição, só que isso não significa derrota. Você pode até ver crise, só que isso não significa abandono. Você pode até ver choro, mas isso não significa o fim. Porque fato é uma coisa, verdade é outra coisa. A verdade é aquilo que a palavra de Deus falou que vai acontecer. Vamos lá, crente. A verdade nossa não nasce do cenário, nasce da palavra de Deus. Ei, o que você está vendo? Eu estou vendo um monte de vale de ossos secos. Ei, mas olha direito. Eis que agora eu estou vendo um exército se levantando. É a partir daquilo que você confessa com a tua boca. E Ezequiel viu um vale de ossos secos se tornar realidade num exército. No versículo 27 ao 28, a Bíblia fala, a terra flui leite e mel. Olha só, eles estão dizendo, a terra flui leite e mel. Contudo, meus irmãos, olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Muitas promessas morrem nesse mas que a gente coloca depois que Deus falou. Deus até falou, mas meu marido é difícil demais. Deus até falou, mas meu filho, você não acredita no meu filho, meu filho. Deus até falou, mas o povo lá de casa, nossa Deus, o diabo não entra nem as que entram no diabo. É difícil demais, pastor. Você tem que ver como é que é. Sabe, irmãos, é perigoso, porque os espíritos começaram certo e terminaram errado. Eles diziam, olha, a terra é boa, o fruto é bom, é do jeitinho que Deus prometeu. Só que aí depois vem a palavra que destrói, contudo, mas. Eu quero até te dar uma dica aqui de liderança na sua vida, você que lidera uma empresa, um negócio, uma equipe, sei lá, qualquer coisa, uma sala de aula, qualquer coisa que você lidera na sua vida. Nunca coloque mais depois de uma palavra que você afirmar. Olha, fulano, foi muito bom, mas precisa melhorar. Esse mais acaba com tudo que foi bom. Nunca coloque mais depois de uma afirmação. Olha, você é um filho inteligentíssimo, mas não faltou não, é isso que ele é e pronto, meu irmão. Porque quando você coloca um mais, você negativa tudo que ficou para trás. Você anula o que ficou para trás. O que eles falaram o fruto é bom, a terra é boa, contudo, mas, porém, entretanto, e eles desconsideraram a possibilidade. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Porque se Deus falou, e a pessoa acrescenta, Deus prometeu, só que a pessoa relativiza, Deus confirmou, só que a pessoa reinterpreta. Aí o mais vira o quê? O lugar onde a mente tenta corrigir Deus. Olha, está tudo perfeito, mas lá tem gigante, então talvez Deus não acertou tanto assim. Em outras palavras, é isso que a gente está falando. É o medo, meu irmão, tentando ajudar a promessa, sabe? É a ansiedade querendo editar a palavra do Senhor. Só que a promessa de Deus não precisa de revisão humana, ela precisa de aplicação. Vocês estão comigo? Talvez Deus falou algo com você, mas você já começou a dizer, sim, Deus prometeu, mas está difícil. Deus falou, mas eu acho que não dá mais tempo, eu estou muito velho. Deus mostrou, só que eu não tenho estrutura. Deus abriu, mas isso não é para mim. Esse mais é muito perigoso, porque é nele que muita promessa vai ser enterrada. Depois que Deus disse, você precisa insistir que não existe mais, existe fé. Existe fé, meu irmão. No versículo número 33, a Bíblia fala o seguinte, parecíamos, olha para a tua Bíblia, parecíamos como gafanhotos. Parecíamos, vimos até gigantes, os descendentes de Enaques, olha que interessante, parecíamos como gafanhotos. Sabe onde é que eles começaram a perder, esses espias aí? Sabe quando é que a derrota veio? A derrota veio dentro deles. Antes deles irem para cima de Canaã, Canaã engoliu eles. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não?
talvez esse é um versículo mais revelador do texto. Observa bem, o texto não fala primeiro dos gigantes. Olha só, o texto não diz primeiro que os gigantes, olha, nós estávamos lá e um gritou, ô seus bandos de mosquito. O texto não fala isso. O texto não fala que eles gritaram, ô seus gafanhotos. Alguém falou isso, gente, lá? Está falando lá que eles gritaram que eles eram gafanhotos? Não, eles se colocaram como gafanhotos. O inimigo não chamou eles de gafanhotos. Mas eles se colocaram, parecíamos. Ou seja, a primeira derrota não foi militar, não foi estratégica, não foi no avanço, foi dentro deles. Eles já estavam vencidos antes, na própria mentalidade, na cabeça. Já estavam se vendo pequenos, incapazes, inferiores. Meu irmão, isso nos mostra, nos ensina que muitos não perdem porque o problema é grande. Perdem porque se vê diante do problema pequeno demais. Quem sou eu? Eu tenho mal e mal um ensino médio completo ali, ó. E aí, meu irmão, você se coloca num lugar aonde outro olha e fala, não, eu sou capaz. E é desses que ocupam a vaga. É esses que sobem. Não é aquele que bola a ideia, é aquele que aplica a ideia. Sabe por que tem muita gente muito menos incapaz que você, vencendo mais que você? Porque eles nunca disseram de si mesmos que eram como gafanhotos. O nosso problema é que a gente olha para nós e a gente se coloca num lugar onde Deus não nos chamou para estar. Deus quer que você entenda quem Ele te chamou, quem Ele fez de você. Sabe, meu irmão, o gigante nem precisou falar. A autossabotagem falou antes mesmo. A mentalidade, a conversa interna, como o pastor Alvin gosta de falar, o diálogo interno deles, já disseram tudo. Olha, nós não estamos com nada. Quem está comigo aqui, levanta a mão, por favor. Vocês não estão entendendo, sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, sincera para o teu coração. Olha para mim. O que você tem falado de você mesmo? O que você tem dito para você mesmo a respeito da tua vida? Como você tem se colocado? Sabe, tem gente que não entra no que Deus abriu porque ele se vê inadequado. Não, quem sou eu? Ô, gente, um dia eu chamei um irmão para uma célula e ele falou assim, não, tá doido? E eu entrar lá naquela casa daquele povo rico? Eu olhei para a cara dele e falei, meu irmão, eu pensei comigo assim, não falei não, eu devia ter falado. Eu falei, esse é o retrato de uma pessoa que nunca vai prosperar. Você tem que saber aonde você entra. Você tem que saber que você é capaz de entrar em qualquer lugar, estar em qualquer lugar. Eu lembro de um dia uma irmã falou para mim, o dia que ela falou isso para mim, eu falei, misericórdia, irmã, misericórdia. Eles compraram um carro zero, um carro top. Trabalhador, agarrado, trabalhando, compraram o carro. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, pastor, eu nunca tive coragem de andar com esse carro com o vidro aberto. Sabe por quê? Porque não se achava digno de estar lá dentro. Misericórdia, irmão. Onde é que está a tua mente? Vocês estão entendendo, sim ou não? Essa é a mentalidade de gafanhoto. Eu estou igual um madeirite, gente. Né? Se você quer mostrar, eu quero ver, irmão. O que é lancha? Nós vai para a lancha. Nós vai para o rancho. Pode mostrar. Eu quero usufruir o melhor dessa terra. Você está comigo, sim ou não? Se os irmãos falaram, pastor, nós temos uma lancha, você quer ir? Eu falei, meu filho, que você me chamou antes. E se quiser, todo final de semana eu estou disponível. É companhia que você precisa? Eu estou dentro. Mas se Deus não me dá, que Deus dê para os meus amigos. Você concorda comigo, sim ou não? Meu irmão, eu oro é para você prosperar, eu oro é para você crescer. Quando um cara me liga e fala assim, pastor, eu quero dar 3 vagas de legendário, eu falei, é para isso que Deus dá dinheiro para você, rapaz. Está entendendo? Sim ou não? Você tem que entender que você não é gafanhoto, você é herdeiro da promessa de Deus. Você é herdeiro da promessa de Deus. Para com esse pensamento mesquinho. Irmão, Deus te chamou para conversar com todo tipo de gente. Como é que você vai chegar diante dos reis, dos poderosos, para entregar palavras, promessas, decretos? Ei, José sabia interpretar o sonho do companheiro lá da prisão e sabia interpretar o sonho de Faraó, porque não é para quem, classe social, é o propósito que Deus tem para mim, aonde Ele quer me levar. Eu não sou como gafanhoto, é eles que têm que me temer. Vamos
Vamos lá, alguém crê comigo, por favor, levanta a sua mão e fala: eu tenho a certeza. Diga: eu tenho a certeza de que eu vou entrar, eu vou conquistar. Tem muita gente travada por falta de entendimento, de mentalidade de gafanhoto. No versículo 30, eu quero encerrar, a Bíblia fala que então Caleb fez calar o povo. Caleb entrou e falou assim: cala a boca! Foi mais ou menos isso mesmo. Olha para mim aqui. Ele entrou e falou: olha, todo mundo calado. É por isso que eu gosto dos profetas de Deus, porque ele manda falar: ó, quieta, capita. Pode quietar, Satanás. Fala, fica todo mundo. Talvez o diabo está falando na tua mente aí um monte de besteira agora, sabe? Eu concordo em parte. Meu irmão, não tem problema com o que você concorda. Eu tenho convicção do que eu vivo. O que você concorda com qualquer é problema seu. O que eu vivo é problema meu. Amém? Eu não vou mudar a realidade daquilo que acontece na minha vida pelo aquilo que você acredita. Não vou. Eu creio naquilo que Deus tem para mim. Eu creio naquilo que Deus tem para você. Caleb falou: ei! E no meio das vozes negativas, uma voz se levanta, a de Caleb. Caleb não ignora a realidade. Ele não é besta de falar: não é isso tudo, não. Ele apenas se recusa a permitir que a realidade tenha a palavra final. O texto diz que Caleb fez calar o povo. Isso é muito forte, porque tem momentos que você não discute com a incredulidade, você interrompe ela, você fala: ei, cala a boca, Satanás! Você não tem esse diagnóstico, você não tem esse exame, você não tem essa doença. Ela pode até existir, mas eu tenho um Deus que é capaz de curar todas as doenças. Eu tenho um Deus que é capaz de prosperar infinitamente mais. Eu interrompo todo discurso negativo. Amém, meu irmão? Quando o diabo entrar na tua casa para levantar a voz, você fala: ei, aqui não. Interrompa os discursos de Satanás. Foi para isso que Deus te chamou. A sua voz precisa ser uma voz profética que silencia o medo, em nome de Jesus. Caleb entendeu que aquela narrativa ia continuar circulando, ia matar a coragem do povo. E é por isso que ele levanta e declara: subamos, tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos. Meu irmão, que fala que é essa? Que fala que é essa? Olha para mim aqui, crente. É a fala de alguém que tem a mesma informação. Olha para mim. Eu estou terminando de pregar. Tem a mesma informação, mas não tem o mesmo espírito. Tem gente aqui comigo que crê e pode sentir o poder de Deus nessa palavra. Você pode até ter a mesma informação, mas não tem o mesmo espírito. Você pode ter até o mesmo diagnóstico, mas não tem o mesmo espírito. Você pode ter um relatório igual, mas não tem o mesmo espírito. Você pode ter o mesmo orçamento, mas não tem o mesmo espírito. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, meu irmão. Como é poderoso isso. No capítulo 14, no versículo 24, a Bíblia fala que Caleb tinha outro espírito. Não, vamos ler isso, cara. A gente vai terminar com isso. Tinha só mais um tópico ali, mas olha o que diz o versículo 24, para mim te provar que isso é bíblico. Capítulo 14, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: o meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim, e por isso eu o farei entrar na terra, ao qual foi reconhecimento aos seus descendentes, e tomaram posse dela. Em outra versão vai dizer que ele tinha um espírito diferente. Fala para o teu vizinho: você não é normal, não, irmão. Você é diferente. Fala para o teu vizinho: você é diferente. Você não tem o mesmo espírito, não. Você é diferente. Você precisa discernir, meu irmão, as vozes que tem que ser caladas na sua vida. A voz do medo, a voz da autossabotagem, a voz de quem fala que não crê em nada, a voz que fala que sempre o ambiente favorece. Não, mas o lugar onde eu vivo não favorece, pastor. O bairro onde eu moro, meu irmão, isso enfraquece a promessa. A voz que transforma dificuldade em fatalidade. Ei, nem toda voz merece audiência.
Para de dar ouvido. Não é toda opinião que tem que ter espaço, não. O dia que alguém falar assim, posso te dar uma opinião, você fala, não te pedi. Deus já me deu uma promessa, não preciso de opinião. Quem tem promessa não tem que ter opinião, meu irmão. Deus não pediu opinião para Caleb e para mais ninguém. Deus pediu relatório, porque a partir do relatório ele viu a estratégia. Há momentos que você precisa dizer, cala a boca. Fica calado, medo. Fica calado, vozes negativas. E no versículo 30 a Bíblia fala, subamos e tomamos posse, porque a conquista exige visão alinhada à palavra de Deus. Meu irmão, o diferencial de Caleb não foi o cenário, foi a lente dele. Ele viu a mesma terra, os mesmos gigantes, as mesmas muralhas, mas ele interpretou a partir da promessa e não do medo. E esse é o ponto da nossa fé bíblica. Não é negar aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas é submeter o que os olhos veem ao que Deus disse. É diferente. Amém? Você está comigo ou não? Meu olho está vendo a mesma coisa, mas eu vou pegar aquilo que eu vejo, vou falar, agora eu coloco isso diante de Deus, e Deus é que vai fazer cumprir. Ei, Caleb não era alienado, não era doido, não era bobo, ele era alinhado. Levanta a tua mão direita e fala assim, podem até me chamar de alienado, mas na verdade eu sou alinhado. Alinhado à visão de Deus, alinhado ao propósito de Deus. A grande pergunta do texto não é o que você está vendo. A grande pergunta é, a partir de onde que você está vendo? Do medo ou de Deus? Se você ver a dor, vai crescer. Se você ver a incredulidade, tudo vai ser ameaça. Se você ver no trauma, tudo vai te assustar. Mas se você ver a palavra de Deus, até a batalha se torna cenário para a glória de Deus se manifestar. A palavra de Deus tem que ser o filtro da sua vida, meu irmão. Não é o relatório dos outros, não é a insegurança. Eu quero concluir te dizendo que esse texto nos mostra 3 verdades centrais. A primeira, fala assim comigo, a promessa é real. A terra existia, fala assim comigo, o fruto estava ali. Fala, Deus não mentiu. E a segunda é, a oposição também é real. Havia gigantes, é verdade. Mas a terceira, o maior perigo não estava na terra, estava na mente daquele povo. Ei, eu posso te afirmar em nome de Jesus, o maior perigo não está naquilo que vai acontecer, está na tua mente. Se você levar os teus pensamentos cativos ao entendimento de Cristo, as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus, nada vai poder subsistir diante de você. Não transforme os fatos em sentenças, não coloque mais depois daquilo que Deus prometeu. Cale as vozes erradas e rejeite a mentalidade de gafanhoto e se alinhe com a palavra de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar.